Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Boa Semente. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa e sua família. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Antes de iniciarmos nossos estudos, nossas reflexões, eu queria lhe pedir aquele grande favor que você pudesse lá inscrever-se, acionar o sininho e todas as vezes que recebermos e colocarmos materiais novos lá, com certeza você será notificado. Nós estamos no panorama do Novo Testamento, claro, iniciando com o panorama dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós vamos falar de um evangelho muito rico, um evangelho maravilhoso, que é o evangelho de Jesus Cristo, sobre a perspectiva do evangelista São Lucas. Para isso, eu quero te convidar para a meditação de um texto. Lucas, capítulo 19, no seu versículo de número 10, a gente vai iniciar a nossa visão panorâmica desse evangelho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Evangelho de Lucas, como os irmãos assim bem sabem, foi escrito por Lucas. A diferença é que Lucas não é como os demais evangelistas que trataram do evangelhos, né, que escreveram os seus evangelhos, que conviveram com Jesus. De fato, Lucas, ele é um evangelista que não teve essa mesma oportunidade de conviver, de estar ou de presenciar o ministério físico presente de Jesus pessoalmente. Mas Lucas vai narrar esses fatos. Lucas é um médico criado nas regiões de Alexandria, claro, formado em Alexandria, e Lucas vai aparecer nos textos bíblicos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, quando Paulo faz, então, a alusão a Lucas, dizendo médico amado. Aí nós temos a informação de que Lucas era um doutor, médico, muito bem instruído, até porque o seu evangelho é um evangelho dotado de um grego clássico, um grego muito bem elaborado, e Lucas vai iniciar uma pesquisa sobre o ministério de Jesus, ora com uma das introduções mais belas em questão dos evangelhos. Ele vai introduzir a Teófilo, alguém que ele tem por estima, ou que seja quem financiou ou patenteou todo o seu trabalho ministerial sobre a vida, sobre o ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele é datado provavelmente aí em torno dos anos 60 a 63 depois de Cristo. Haja visto que há aí um paralelo entre os evangelistas, entre os evangelhos, e que vale destacar esse ponto importante de que os evangelistas, escrevendo os evangelhos, eles estão escrevendo em datas similares ou próximas uns dos outros, justamente para corroborar com a pregação e com a firmeza dos cristãos que estavam surgindo ali no primeiro século. O tema central do Evangelho de Lucas baseia-se naquele versículo que nós lemos, Jesus como o Filho do Homem, o homem perfeito. Logo, ele vai datar, ou ele vai colocar em evidência o divino e humano Salvador. Logo, esse ponto é importante porque Lucas vai tratar da pessoa de Jesus. Ele está escrevendo aos gentios. A prova disto é que Lucas ele vai ter que trazer uma nota introdutória muito bem elaborada. Veja que, ao despeito de Mateus, que traz a genealogia de Jesus a partir de Abraão, Lucas vai trazer a genealogia de Jesus a partir de Adão, mostrando que o ministério de Jesus, a obra de Jesus, os feitos de Jesus eram também para os gentios. Nós vamos tratar desse ponto, não é, importante no Evangelho,
mas nós vamos começar então vendo como podemos dividir este evangelho. O evangelho de Lucas, ele pode ser dividido em 6 pontos. Primeiro, o seu prefácio, sua nota introdutória. Segundo, a vinda do Salvador, que justamente o anúncio do seu nascimento, o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus. Ele vai mostrar o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, Jesus no templo. Ele vai mostrar Jesus vai ao templo com os 12, aos 12 anos, melhor dizendo. O terceiro ponto é a preparação do Salvador para o seu ministério. Ele, a partir do capítulo 4, 3 e 4 ali, ele vai mostrar a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a genealogia de Jesus e então a tentação de Jesus. No quarto ponto, o quarto bloco deste evangelho, é o ministério de Jesus na Galileia. Lembrando que Jesus inicia, não é, o seu ministério na Galileia, porém ele nasce, não é, na Judeia, por isso que ele é judeu, e ele também é galileu, né? Jesus nasce na Judeia e e inicia seu ministério na Galileia, mas ele é criado nas regiões da Galileia, obviamente em Cafarnaum, onde ele vai iniciar ali os seus feitos, e ora a vida, Jesus está retornando para Cafarnaum. Ministério de Jesus na Galileia, começa o início do ministério de Jesus, a rejeição dele em Nazaré. Em Cafarnaum, Jesus manifesta a sua autoridade. E aí nós temos aí a cura do leproso, a pesca maravilhosa, uma nova dispensação, a demonstração do poder divino. E no quinto bloco, a viagem final de Jesus a Jerusalém, sua missão redentora como Salvador, Jesus ensinando o serviço da oração, Jesus advertindo adverte os oponentes, não é, e seus seguidores, a parábola sobre os perdidos e achados, que é o capítulo 15 do seu evangelho, e o sexto bloco é a semana da paixão, é onde Jesus entra em Jerusalém, Jesus ensina no templo, Jesus prediz a destruição do templo, os preparativos finais da última ceia, Jesus no Getsêmani, sua oração e também traição, o julgamento de Jesus pelos judeus, o julgamento de Jesus pelos romanos, a crucificação, o seu sepultamento e a sua ressurreição, que é então o sétimo bloco, que é a ressurreição e a sua ancessão. Amanhã da ressurreição, a aparição de Jesus como ressurreto e a última instrução aos 12. Vamos lá? O que Lucas tem de tão importante que se torna um evangelho tão rico? Algumas características são muito boas de se ver no evangelho de Lucas, é o fato de que o destinatário deste evangelho. O evangelho de Lucas foi escrito para uma pessoa amiga de Lucas, de alta posição social em Roma, que o autor usa a expressão ó excelentíssimo Teófilo. Veja que quando ele trata desse excelentíssimo, ele está tratando de alguma autoridade governamental. Paulo empregou este mesmo termo aos governantes, lá em Atos capítulo 24, o verso 3, e no capítulo 26, verso 5, o excelentíssimo é o mesmo termo que Paulo utiliza para se referir a um representante, a um governo. Teófilo, como todos sabem, quer dizer aquele a quem Deus ama, ou que ama a Deus, ou que é amado por Deus. E possivelmente, por sua posição social, deve ter se tornado, então, o patrocinador do evangelho, ou do ministério de Lucas e a sua pregação aos gentios, não é? Que é o destinatário final do seu evangelho. Lembrando que este evangelho é escrito para os gentios. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gentios. Lucas está escrevendo este evangelho que é distribuído, não é, entre os crentes, e a possibilidade é de haver sido escrito entre aquele ano que eu te falei, 60 e 63.
Aspectos diferenciados do Evangelho de Lucas são muito importantes. Primeiro, como Lucas apresenta o seu Evangelho. O propósito divino do Evangelho de Lucas é apresentar o Senhor Jesus como Filho do homem, ou aquele que é o homem ideal. Eis aqui um homem cujo nome é renovo. Zacarias capítulo 6, verso 3. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Mateus, como eu já falei, apresentou Jesus como Rei de Israel, o Messias. Marcos como o servo do Senhor e Lucas como o homem perfeito. Lucas apresenta primeiro Jesus como um amigo de publicanos e pecadores. Isso é importante porque Lucas vai apresentar Jesus diante de pessoas desprezadas pela sociedade. Todos aqueles em que a sociedade desprezava, todos aqueles em que a sociedade maltratava, todos aqueles em que a sociedade não dava, não é, a real importância. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele está próximo e ele é conhecido assim. Outro ponto importante do Evangelho de Lucas é apresentado como um Jesus piedoso, né, de grande compaixão, que entende até hoje o drama das pessoas, né, o drama da vida humana, os percalços que a vida humana passa. O capítulo 7, por exemplo, né, Jesus vai entender com grande compaixão o sentimento daquela mãe que está indo enterrar o seu filho. Lembrando, o filho da viúva de Naim. Algumas pessoas, às vezes, confundem Naim com o marido da mulher. Mas, na verdade, Naim é a cidade. Naim não é marido da mulher. Viúva de Naim é viúva da cidade de Naim, não viúva do Naim. Naim não é uma pessoa. Naim é uma província, tá bom? Só pra gente colocar aí uns pontos, né, nessa questão. Lucas mostra Jesus, né, como aquele que conseguiu ir além dos preconceitos de uma nação que tinha sobre os demais povos, né? Ele vai vencer todos o tipo de preconceito que as pessoas vão ter, que é um ponto muito importante. Se nós observarmos o capítulo 15, não é? Capítulo 14 do Evangelho de Lucas, vamos dar uma lida lá. Olha o que aconteceu, é uma situação bem controversa. Jesus ele vai curar, não é, um homem, e isso aqui é importante. No capítulo 14, ele vai curar um homem hidrópico, não é? E era num sábado. Veja que Jesus ele vai fazer coisas que vão além das tradições. Ele vai vencer esses preconceitos. Se a pessoa precisa de cura, se a pessoa precisa ser atendida por ele, se a pessoa precisa de um milagre da parte dele, com certeza ele estará disposto a realizar. Independente do dia, independente da hora, independente do local, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Jesus, ele opera milagre a qualquer hora e em qualquer lugar. Glória a Deus, não é? Vamos lá. O Evangelho de Lucas também cita a parábola do bom samaritano, uma particularidade que somente o Evangelho de Lucas tem. Outro ponto importante deste evangelho, que vale a pena a gente ressaltar nesse panorama, é mostrar a frequência citação que Lucas faz às mulheres, não é? Lucas coloca aí as mulheres como uma evidência no ministério de Jesus, mulheres que auxiliavam o ministério de Jesus, mulheres que seguiram Jesus, no capítulo 8, verso 2. Nós temos as filhas de Jerusalém, capítulo 23, verso 27. Nós temos ele apresentando Maria de Betânia, Marta e Maria, não é, que recebem Jesus na sua casa, que são as irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitara. Nós temos aí a citação de Maria Madalena, no capítulo 24, verso 10, indo ao sepulcro. Nós temos também a pecadora, não é, que vai ungir os pés de Jesus, no capítulo 7, e a viúva de Naim, no capítulo 7, verso 11 ao verso 15.
Como homem ideal que Lucas vai mostrar, nós precisamos destacar esse ponto. Jesus, como homem ideal, é um homem de extrema vida de oração. Vale ressaltar esse ponto, que Lucas coloca Jesus como alguém que dependia do Pai em todos os momentos de sua oração. Por cerca de 6 ocasiões específicas, Jesus aparece orando. Vamos ver as orações que são efetuadas por Jesus? Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, o verso de número 1. Nós vamos ver ali Jesus em oração, capítulo 3, verso 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orava ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Veja, Jesus aparece orando antes do batismo, antes da tentação. Jesus está orando. Veja isso, orava. Jesus orava, estava ali orando ele. Jesus estava em oração. Glória ao nome de Jesus. Logo, um homem ideal é um homem de oração, um homem que mantém uma vida de oração. Outro ponto, capítulo 5, versículo de número 16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Eu gosto de tratar esse versículo particularmente como um momento particular. Esse deserto eram as regiões montanhosas, não é? Silenciosas e desertas no sentido habitacional também, não só de escassez, mas é a prática de isolamento para a comunhão com Deus. Jesus se retirava para orar. Na pesquisa sobre a vida, sobre o ministério de Jesus, Lucas ouviu de quem viu, conviveu, esteve presente com Jesus, justamente esses pontos que são de extrema importância. Olha, ele se retirava, hora outra ele ia para um deserto, hora outra ele estava orando. Então veja que Lucas faz questão de colocar esses pontos de oração como um marco no ministério de um homem perfeito. Um homem perfeito é um homem que ora, que tem um momento de comunhão, que tem um momento de isolamento, que Jesus se retira para os desertos para orar, e ali orava. O outro ponto também importante, capítulo 6, versículo de número 12. E aconteceu que naqueles dias subia ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui Jesus está indo eleger, não é? Convocar, levantar, chamar os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E Lucas destaca que antes de acontecer o chamado, antes dele fazer o anúncio aos 12, o convite, antes dele ir procurar os seus discípulos, antes dele convocar, eleger, não é? Ele estava em oração. Ele passou a noite em oração. Destaque, passou a noite em oração. Momentos de extrema comunhão com Deus, sem horas definidas, períodos curtos, mas uma noite de oração. Jesus passou a noite orando. Jesus passa a noite falando com Deus. Aonde? No monte, não é? Veja, Jesus ora ali à beira do Jordão, Jesus ora no deserto e Jesus ora no monte, não é? A gente tem muitos crentes, não é? Hoje, principalmente os pentecostais, que gostam muito da prática de orar no monte. Eu sou um cristão pentecostal, não é? A gente gosta, né? Os irmãos gostam de estar ali no monte, não é? No meio daquela comunhão com os santos. Monte também é lugar de oração. Monte é lugar de comunhão, não é? Não é só no templo, não é só dentro do quarto. Monte fala, não é, de lugar em comunhão com Deus, não é? E Jesus está orando. Capítulo 9, verso 18.
Vamos dar uma lida? Capítulo 9, verso 18. Jesus está orando aqui, ó. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem dizes a multidão que eu sou? Antes de Jesus perguntar para os discípulos sobre quem ele era, ele estava orando. Em particular, ele estava orando. Jesus estava orando em particular. Outro ponto, ainda no capítulo 29, capítulo 9, o versículo, vamos ler o verso de número 29. Ó, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Antes da transfiguração, Jesus estava orando. Olha, só um momento bom, importante, Jesus também está orando. Jesus ora o tempo todo. Capítulo 11, vamos ler, versículo de número 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Oh, Jesus estava orando em um certo lugar. Não havia um lugar, não é? Não havia um ponto, não é? Um lugar específico aonde Jesus estaria orando. Não havia um lugar, não é, específico para Jesus orar. Mas Jesus orou. Então, num certo lugar, dá-se a entender que não importa o lugar. Jesus estava orando. Então, não importa o lugar onde você está. Num certo lugar pode ser o carro. Num certo lugar pode ser aquele quartinho na empresa. Num certo lugar pode ser o banheiro da empresa. Num certo lugar pode ser o jardim da empresa. Num certo lugar pode ser qualquer lugar. Capítulo 18. Jesus vai nos ensinar sobre a oração a partir da parábola do juiz iníquo, mas ele, no verso 1 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sempre devemos orar. Sempre devemos estar em oração. Sempre devemos estar buscando a Deus. Sempre devemos estar em comunhão com Deus. Sempre devemos estar ligados a uma vida de oração, de comunhão com o nosso Deus, através, claro, da oração e da sua santa palavra. Outro ponto, 22. Vamos lá. Rodamos aqui o Evangelho de Lucas quase todo já, hein? 22 de Lucas, verso 32. Olha, Jesus orando por quem? Por Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Veja que Jesus foi alertar a Pedro sobre o pedido de Satanás para cirandá-lo como trigo, sacudi-lo, balançá-lo. E Jesus falou: e eu roguei por ti. Outro ponto importante, Jesus faz uma oração específica de intercessão pelo outro. Essa oração é importante a gente destacar. Por quê? Porque se fala de oração intercessória. Os crentes em Cristo Jesus devem manter, sim, uma vida de oração, de intercessão, interceder um pelos outros. Paulo diz: comunicar aos santos as vossas necessidades. Nós devemos interceder um pelos outros. Devemos estar orando pelo irmão, orando pelo próximo, apresentando o irmão em oração, apresentando a irmã em oração, apresentando o pastor em oração, a igreja em oração, porque a oração intercessória é aquela oração que você ora, às vezes, por alguém que nem sabe dos planos de Satanás sobre a vida dele, e você se antevém orando e apresentando a Deus pela vida dele, buscando a Deus para que ele possa ser alcançado pela graça de Deus, abençoado pela graça de Deus. Veja que eu sou fruto de orações que eu sequer sei que a pessoa estava lá orando por mim. A pessoa estava lá buscando a Deus pela minha vida, me abençoando em oração, e eu nem me sabia. Isso aí fala, irmão, de livramentos que você recebeu da parte de Deus e você nem sabe. E você nem sabe. Tem livramento que você recebeu da parte de Deus, você nem imagina. Coisa que Deus fez por você que você não tem nem noção. Olha,
Porque tinha gente orando por você e aquele livramento ocorreu porque tinha gente apresentando sua vida em oração. No capítulo 22, verso 41, olha o que diz o texto. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. Jesus orou. E aqui ele vai mostrar o que? Agora a posição da oração. Jesus orou de joelhos, mostrando que ele também orou de joelhos. Não só em pé, deitado, né? Muitas pessoas falam assim, a oração é só de joelho. Não, irmão. Você pode orar em pé, deitado, sentado, no quarto. Não importa. O importante é orar. Paulo disse orar em todo tempo. Orar em todo tempo, orar sem cessar. Oração não é posição, oração é diálogo, não é? Oração é comunhão, é contato com Deus. E aí fala que apartando-se deles, cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava. O capítulo 23, verso 34, vamos ler. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram açoites. E o povo estava lhe olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Jesus na cruz, na agonia da cruz, mediante aquele momento de extrema agonia, de extrema dor, Jesus estava em oração. Jesus estava ali orando. Veja que coisa gloriosa, intercedendo, pedindo que Deus perdoasse os pecados daquelas pessoas. No momento de agonia e dor, Jesus tirou força para orar por alguém. Vamos lá, último ponto, 23, o 46, vai dizer assim, ó, e clamando Jesus com grande voz, dizia, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ele ora, o último momento da sua vida, o último ato da vida de Jesus, ali na cruz do Calvário, é justamente orar e entregar o seu espírito a Deus. O livro O Evangelho de Lucas menciona 4 cânticos, né? Eu gosto desses cânticos. É o Magnificat de Maria, no capítulo 1, versos 46 e 55. O Benedictus de Zacarias, no capítulo 1, versos 68 e 69. O Nunc Dimittis, oração de despedida de Simeão, no capítulo 2, versos 29 e 32. E Glória in Excelsus dos Anjos, no capítulo 2 e o versículo 14. Outro ponto importante sobre o Evangelho de Lucas, que vale a gente destacar aqui, é 6 milagres referidos por Lucas, todos com características da apresentação do Senhor. Primeiro, a pesca maravilhosa, ele vai citar esses 6 milagres. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a mulher com espírito de enfermidade, no capítulo 13, versos 11 e 17, o hidrópito, popularmente barriga d'água, os 10 leprosos e a cura da orelha de Malco. Lembrando que Malco é João quem vai falar o nome dele. Nós sabemos que é o servo do sumo sacerdote. 10 parábolas peculiares deste evangelho. Somente Lucas vai destacar essas 10 parábolas. Os 2 devedores, o bom samaritano, o homem rico e o seu celeiro cheio, a figueira estéril, a dracma perdida, o filho perdido, que é o capítulo 15 do evangelho de Lucas, que trata da dracma, da ovelha e do filho pródigo, o administrador infiel, o rico e o Lázaro. Vale ressaltar essa parábola do rico e Lázaro. Depois você acompanha lá parábolas. Essa parábola é muito interessante, muito boa. O juízo iníquo, a viúva importunadora, as orações do fariseu e do publicano, quando aqueles dois têm que orar juntos. Esses são alguns milagres destacados do Evangelho de Lucas e as suas parábolas. Bom, outro ponto importante que Lucas vai
datar e mostrar para cada um de nós é a chegada do ministério de Jesus, não é? Lucas destaca que que havia muitos relatos e acontecimentos acerca da vida de Jesus, o que pode indicar a existência escrita de muitos documentos da época, hoje perdidos, e que podem ter servido de fontes para o escrito, além das entrevistas que fizera com Maria, mãe de Jesus, os apóstolos e pessoas que andaram com ele. A concepção de João. Isabel era descendente das filhas de Arão, e as descendentes femininas sempre casavam com sacerdotes, por essa razão que ela é casada com Zacarias. Ele vai mostrar aí na introdução os pais de Jesus. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. No capítulo 1, verso 57 e 80, ele vai mostrar a circuncisão de João Batista. No 8º dia, a criança já era circuncidada, conforme a orientação de Deus a Abraão, em Gênesis 17, 9 e 14. Outro ponto importante é que Lucas, ao citar o seu evangelho, ele vai mostrar aos gentios algumas questões tradicionais, né, históricas. Ele vai falar de Tibério César, da tradição herodiana, o tetrarca, né, Herodes o tetrarca, Herodes Antipas, meu irmão de Felipe. Perceba que ele vai citar esses pontos justamente para mostrar aos gentios e apresentar aos gentios quem era de fato Jesus e quem era de fato o Filho de Deus, o Filho do homem perfeito, e que Jesus era de fato um homem perfeito. Vamos ao batismo de Jesus. Jesus é batizado no capítulo 4, versos de número 1 a seguir. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Voltou do Jordão, foi levado ao Espírito ao deserto. Ponto importante sobre a tentação de Jesus que Lucas vai destacar. Jesus cheio do Espírito Santo. Esse ponto é importante. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus era alguém cheio do Espírito Santo. Isso, crente em Cristo Jesus, mostra que nós devemos ter uma vida cheios do Espírito Santo. Jesus era cheio. E esse é um ponto importante do Evangelho de Lucas também, porque ele destaca lá no seu início que Isabel era cheia do Espírito Santo, Zacarias era cheio do Espírito Santo, João Batista era cheio do Espírito Santo. Se um pai é cheio, uma mãe é cheia, um filho cheio do Espírito Santo, uma família cheia do Espírito Santo. Ele vai mostrar que Maria era cheia do Espírito Santo, e ele vai destacar o próprio Senhor Jesus cheio do Espírito Santo. Por que Lucas vai fazer a citação cheio do Espírito Santo? Porque Lucas já tem a convivência com a igreja cheia do Espírito Santo. Ele já tem a convivência com os apóstolos, com Paulo, não é? Com Timóteo, com Silas, por exemplo, que já estavam próximos do ministério, Barnabé, e a igreja, né, apostólica de Atos já estavam cheios do Espírito Santo. Então Lucas já entendia que todas as ações atribuídas desde o nascimento, desde a profecia de Jesus, eram obras do Espírito Santo. Nada pode acontecer sem que não tenha a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que move o crente, é o Espírito Santo que enche o crente, é o Espírito Santo que aviva o crente, é o Espírito Santo que transforma o crente, é o Espírito Santo que regenera o crente. Sem o Espírito Santo, irmão, sem a força do Espírito Santo, nós não temos consciência do pecado, da justiça, do juízo. A importância de ser cheio do Espírito Santo. Busque na sua vida ter uma vida de oração, de palavra e uma vida cheia do Espírito Santo. Na tentação de Jesus, Lucas destaca que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito. O mesmo Espírito que enche Jesus é o mesmo Espírito que conduz Jesus, parentes, para dizer a você, o mesmo Espírito que quer te encher, o mesmo Espírito que quer te usar, o mesmo Espírito que quer possuir a sua vida, é o mesmo Espírito que quer dirigir a sua vida, dizer para onde você vai, onde você deve ir e o que você deve fazer. Lucas
destaca isto. O mesmo Jesus, cheio do Espírito Santo, também foi conduzido pelo Espírito Santo. Logo, Lucas destaca também que terminando aquele período de oração, no versículo 14 do capítulo 4, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Veja, Jesus entra no deserto, conduzido pelo Espírito, cheio do Espírito, vence Satanás na tentação e sai do deserto cheio do Espírito. Ele entra cheio, sai cheio. Essa é a vida do cristão. Ele está sempre cheio do Espírito Santo, está sempre lotado da graça do Espírito Santo. Entrando no deserto, saindo do deserto, sendo tentado, vencendo a tentação, é cheio do Espírito que nós vamos alcançar vitória da parte de Jesus. O ministério de Jesus vai ocorrer na Galileia. A partir do capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério cheio do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo. Veja isto, Jesus começou o seu ministério, irmão, pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Depois do batismo, depois da tentação, ele inicia seu ministério na Galileia com a virtude do Espírito Santo. No capítulo 4, versículos de número 14, olha o texto. E pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dizendo: eu fui ungido, sou o Messias, sou o Cristo, ungido de Deus. Foi-me dada esta unção. E qual é a unção de Jesus? Evangelizar aos pobres. Segundo, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Terceiro, a pregoar liberdade aos cativos. Quarto, dar vista aos cegos. Quinto, pôr em liberdade os oprimidos. Sexto, anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi esses 6 pontos que Jesus disse sobre a profecia de Isaías, do qual ele ali estava. Qual era a sua missão? Evangelizar, libertar, curar e conduzir os homens a uma vida de liberdade da parte de Deus. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para trazer esta liberdade. Ele inicia o seu ministério em Cafarnaum, curando um endemoniado. No sábado, administrava sua doutrina, sua palavra com autoridade, quando trouxeram sobre um homem cheio de espíritos imundos, e ele então repreendeu, e aí perguntaram com espanto: que homem é esse que repreende com autoridade, até os espíritos imundos manda e com poder eles saem? Essa era a pergunta que faziam: que homem é esse que tem autoridade até sobre os espíritos imundos? Jesus então cura a sogra de Pedro, no capítulo 5, a pesca maravilhosa, não é? Como nós já vimos e falamos aqui. E depois do ministério de Jesus na Galileia, Jesus é conduzido, irmãos, a propósito, a priori, ele vai fazer a sua viagem final à cidade de Jerusalém. Do capítulo 9, nós vamos ver aí
até o capítulo 18, nós vamos ter Jesus em Jerusalém, ensinando, falando da sua missão redentora. Um ponto importante sobre a ida de Jesus a Jerusalém está sobre o capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10 de Lucas. Vamos fazer a citação aqui. No versículo 38. Sua Bíblia aí. Capítulo 10 de Lucas. Versículo 38. Ele vai fazer uma visita antes. Lembrando que essa cidade de Betânia fica próximo a Jerusalém. Ele faz uma visita na casa de Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta sua irmã, uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, se aproximou-se de Jesus, aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só te é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja que Jesus está indo para Jerusalém, e nessa ida para Jerusalém, ele passa por Betânia, porque Betânia fica próximo de Jerusalém. Ele passa por Betânia e vai na casa de Marta e de Maria. Uma casa que tem justamente duas pessoas que vivem nos conflitos sociais que nós vivemos hoje. Como viver no mundo de Marta e ter um coração de Maria? Como nós hoje conseguimos não distrair com as coisas desta vida e ainda manter uma vida de comunhão com Cristo? Jesus vai para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus então perseguido. Jesus passa ali a ser condenado, e então ele vai ser crucificado e ele vai ser ressuscitado. E aí a gente já vai partir para esse ponto, a ressurreição de Cristo. Lembrando que na semana da paixão de Cristo, nós vamos ter a chegada a Betânia na sexta-feira, nós temos o dia de repouso no sábado, e nós temos a entrada triunfal de Jesus, que é realizada no domingo. No primeiro dia da semana, Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, começando assim uma antiga profecia, dita por Zacarias no capítulo 9 e o versículo 9. A multidão saudava gritando: Hosana, Hosana, e as palavras do Salmo 118, que o verso 25 e 26, atribuiu-lhe desta forma um título messiânico como enviado do Senhor, Rei de Israel. Na segunda-feira, Jesus purifica o templo. Na terça-feira, ele conta algumas parábolas. Na quarta-feira, nós temos um dia de repouso. Numa quinta-feira, Jesus faz então sua última ceia. Na sexta-feira, ele é crucificado. No sábado, ele é sepultado. No domingo, ele é ressuscitado. Lucas vai destacar a aparição de Jesus após a sua ressurreição. E essas aparições que Lucas vai citar deve ser destacada no capítulo 24, no verso 1 e 12. Jesus aparece aos discípulos, não é? No caminho de Emaús. Lembra lá? Estavam eles ali. Primeiro, a Maria Madalena, depois no capítulo 13, verso 1, ele no mesmo dia aparece os dois discípulos do caminho de Emaús, descem 12 km para Jerusalém, 12 km para voltar, e ali eles vão ter Jesus ao lado deles. No capítulo 24, verso 36 e 43, Jesus aparece aos seus discípulos no cenáculo, e no capítulo 24, 44 e 51, Jesus vai aparecer novamente aos seus discípulos, aos 12. Na última parte do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, versos 50 e versos aos 53, Jesus vai fazer sua ancessão.
e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. É importante destacar que nos últimos momentos de Jesus, Jesus vai mostrar-se, não é? Lucas vai destacar isto, testemunhos sobre a ressurreição de Jesus. Ele vai colocar Maria Madalena, Joana e Maria. Ele vai colocar os 2 discípulos do caminho de Emaús. Ele vai colocar os 12 discípulos em 2 ocasiões que vão ver Jesus, vão conversar com Jesus e vão falar com Jesus. A ressurreição não é um evento que moveu a terra, mas a ressurreição foi um evento que moveu tudo, irmão. Céu, terra, mundo físico e o mundo espiritual. Mostrando que Jesus, na sua ressurreição, estava ali declarando então a nossa ressurreição nele. Com ele nós morremos e com ele nós também ressuscitamos. Espero que você tenha ficado conosco, gostado deste panorama e leia a Bíblia. Nunca se esqueça, a Bíblia é o melhor livro que existe no mundo. Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo, o Evangelho de Lucas ou o Evangelho de João, que seremos falar do Filho de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.